Pessoal, eu chamo agora para conversar o Leandro Petrin, especialista em direito eleitoral. Leandro, como está? Tudo bem? Olá, Léo. Boa tarde. Me escuta? Escuto bem, escuto muito bem, Leandro. Eu vou fazer o seguinte: eu já vou colocar direto a declaração do Lula em relação ao Boulos e a gente volta para essa conversa. Vamos lá. Por último, eu queria dizer desse companheiro aqui. Ó, eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Leandro, o Lula tá danado, né? Ontem pediu voto pro Biden, hoje está pedindo voto para o Boulos. É bom que os petistas lembrem dessas declarações, que em determinados momentos, só para. A gente não está fazendo a falsa comparação aqui, não, mas é bom que os petistas lembrem dessas declarações, porque eu me lembro, e aqui está longe de ser defesa, é só para a gente fazer um recorte histórico. Quando o Bolsonaro disse que apoiava o Trump naquele momento, me lembro que a oposição, na época, o presidente Jair Bolsonaro, fez um escarcéu, disse que não poderia, porque vai que ganhasse o Biden, como é que o Brasil ia ter relações com os Estados Unidos? Está aí o presidente Lula repetindo, na verdade, uma ação que foi tomada ali pelo ex-presidente Bolsonaro. Se fosse só política, no aspecto de discurso, Leandro, estava tudo certo, mas não é isso só. Nesse caso, desse discurso e dessa, vamos dizer assim, desse apoio explícito para o Boulos, é um pouco mais grave. Queria que você explicasse para a gente isso. Bom, renovo aqui meus cumprimentos, Léo Cavalcante, toda a nossa seleta audiência do SBT News. Na minha primeira fala estava aqui sem retorno, por isso não consegui concluir aqui os cumprimentos devidos. Léo, você bem disse, né? É explícito, né, esse pedido de votos. E a legislação eleitoral, ela permite que se tenha debates, que se tenha debate sobre programa de governo, sobre propostas, se fale sobre as qualidades dos candidatos, mas ela proíbe exclusivamente o pedido de votos. E aí é exatamente o que Lula faz. Pede descaradamente votos a Boulos, infringindo a legislação eleitoral e, por isso, sujeito a multa prevista na Lei 9.504, no artigo 36A, que vai de 5 a 25 mil reais. E você, Léo, me permita aqui, disse que Lula é um político experiente, sabe exatamente o que está fazendo, e vamos aqui recapitular que em 2010 ele utilizou desse mesmo estratagema quando fazia eventos de inauguração do PAC, para promover a Dilma, então candidata por ele apoiada a presidente da República. E ali foi multado por diversas vezes. E aqui vale lembrar que a legislação lá em 2010 não era tão aberta ao debate como é hoje. E veja que Lula, além de tudo, avança ainda mais, né? Então sabe exatamente o que está fazendo, faz de forma aqui proposital, ao meu sentir, para justamente promover este debate, inclusive, que estamos fazendo, e promover a candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura da capital. Mas, para fazê-lo, faz contra a legislação eleitoral.
Pedro, vamos lá. Vamos colocar aqui, você já deu os detalhes aqui, claramente, aqui sobre as regras, mas do ponto de vista estratégico, político, eleitoral, e é disso que se trata. A gente, quando fala que Lula é um político experiente, então ele sabe exatamente. A gente que estava ouvindo, né, que não temos a experiência política do Lula. A gente, quando eu estava ouvindo ao vivo, eu disse, cara, cometeu um crime, não tá, teve uma campanha antecipada ali. Claro que a gente não dá para cravar isso, mas a primeira reação é que se estabelece é essa. Primeiro eu pensei também, depois eu pensei em relação ao próprio Alckmin, né? Porque o Alckmin estava lá no palanque. E tem, o Alckmin aí é do ponto de vista mais político mesmo, dessas relações. Alckmin estava ali, Alckmin apoia a Tabata Amaral, né? Que não deve ter ficado nada satisfeita. Mas a minha questão para você é o seguinte, Leandro. Essa regra eleitoral, esse tipo de coisa, ao que tu indica, vale a pena, né? Porque tem uma multazinha ali, tem uma pena branda e tudo mais, e a pessoa vai fazendo. É isso, não? É, o cálculo, penso eu aqui, de Lula é esse: eu pago a multa e promovo a candidatura de Guilherme Boulos aqui, mesmo constrangendo o meu aliado de primeira hora, como você bem disse, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que apoia uma outra candidatura. Mas aqui, me permita, Léo, há um outro agravante. Este discurso foi transmitido por uma TV do governo federal, né? Recursos públicos estão envolvidos. Penso aqui que recursos públicos também estavam envolvidos neste evento do Dia dos Trabalhadores. Muito embora tenha sido patrocinado pelas centrais sindicais, tenho clareza que há outros recursos públicos aqui, de convênios, também envolvidos neste evento, o que torna a conduta ainda mais grave, né? Porque pelo menos aqui temos recursos públicos para promover uma candidatura e desequilibrar o pleito. Então, não é só o fato de ser uma multa. Acho que esta atuação do Lula, de forma deliberada, poderá, durante o curso das eleições, gerar um processo muito mais complexo aí para ele e para o seu afiliado político. Leandro, essa multa ela pode chegar a quanto, se for de fato comprovado que o Lula fez uma campanha antecipada, enfim? Quanto ele pagaria nesse caso específico dessa ação dele hoje? Vamos dizer que se estabeleça ali que, de fato, ele acabou infringindo ali uma lei eleitoral, né, uma regra eleitoral. Qual é o valor da multa aí que ele poderia pagar? No caso, se ficarmos só na propaganda eleitoral antecipada, a multa é de 5 a 25 mil reais, podendo ser ampliado caso tenha sido os gastos para realizar essa propaganda sido os maiores. Então, se demonstrar que houve um gasto acima dos 25 mil reais, a multa poderá se equiparar ao valor gasto. Mas penso aqui que, por ter sido a primeira irregularidade, ficaremos no mínimo legal de 5 mil reais. Leandro, vamos lá. Vou ampliar aqui uma última pergunta para você, mas meio com uma análise de um observador das regras eleitorais, para além das informações ali sobre esses aspectos. Eu queria também fazer uma análise aqui, a gente tentar aprofundar um pouco nessa nossa conversa, dizendo o seguinte: será que não está na hora de se aumentar esse valor de multa, de fazer esse tipo de constrangimento? Estou falando isso porque, enquanto é um candidato que um determinado cidadão tenha simpatia, tudo bem, é uma coisa estratégica e está tudo certo. Mas quando não é, e quando é a depender do cargo, seja presidente, governador, vereador, o que seja, será que não está na hora da legislação, a gente começar a pensar numa legislação mais rígida para, de certa forma, coibir esse tipo de ação? Veja, Léo, eu concordo com você. Acho que é necessário que a gente tenha um amplo debate para a reformulação de toda a nossa legislação eleitoral, que em muitos aspectos é anacrônica, enfim, né, permite até, por vezes,
o amplo debate sobre políticas no próprio período eleitoral, vedando a propaganda por meio de metragem, de adesivo, enfim. Então, acho que merece sim uma ampla revisão nossa legislação eleitoral. Mas você toca num ponto que me parece que é da nossa cultura política, e no início você diz isso, quando ele reclama que o presidente anterior pede votos a um candidato americano e logo depois ele faz o mesmo. Né? Ele reclamava sobremaneira dos ilícitos praticados pelo seu concorrente na eleição presidencial pelo uso da máquina pública, quando ele disputava com o então ex-presidente da República, e o faz o mesmo agora quando está com a caneta e quando está com o cargo. Então, mais do que a legislação eleitoral, nós precisamos aqui ter uma reflexão política e que os nossos governantes tenham, o mínimo, um senso crítico para que, né, a régua valha quando ele está fazendo a crítica, mas quando ele também está na situação. Então, aqui me parece um ato, me permitam uma palavra dura, mas desonroso do atual presidente da República, que criticava atos semelhantes feitos pelo seu adversário, mas que, ao fazer a girada do ano, ao ele estar no cargo, pratica as mesmas irregularidades que ele tanto criticou no passado. Leandro Petrin, especialista em direito eleitoral, obrigado pela gentileza aqui nesse Dia do Trabalhador. Bom descanso para você, não desejo trabalho mais hoje para você. Temos um ano eleitoral, já faço o convite aqui, convite feito, convite aberto aqui, para que você participe de outras edições aqui com a gente. Muito bom papo, Leandro. Forte abraço para você. Obrigado pela oportunidade, Léo. Um forte abraço. Estarei sempre à sua disposição. Até uma próxima oportunidade.